Olá, pessoal. Vamos entrando, a casa de vocês. Vou tentar fixar um comentário aqui pra gente conseguir. Ah, que legal, fixei. Que bacana. Olá, pessoal. É... 20º episódio do NeuroAlive. Hoje vai ser um tema bem legal. A gente vai falar sobre cannabis medicinal em tratamento de dor refratária e cuidados paliativos. Então é um tema super bacana que tem sido uma prática assim minha do dia a dia. Oi, Carol. Oi, Juzinha. Oi, meu marido, Jonathan. Hoje a gente vai ter um convidado muito bacana. Oi, Rodolfo. Ah, o pessoal da Unesp, que bacana. Fica por aí. Hoje a gente vai falar sobre esse tema de cannabis medicinal e quem é melhor para falar disso do que o Helder Dário, que trabalha com cannabis medicinal já faz mais de 25 anos. E o Helder, vou apresentar a vocês, ele vai entrar aqui. Ele é químico, pesquisador da indústria farmacêutica por mais de 25 anos, tem MBA em sistemas de qualidade, tem especialização em gestão da inovação, é diretor técnico da Farmausa e é consultor de cannabis medicinal. Vamos ver se vamos chamar o Helder, acho que ele ainda não entrou. Deixa eu ver aqui, está tudo certo. E daí, pessoal, o que que é essa chuva? A gente já tá ficando mofado de tanta chuva, né? Oi, Rebeca. Mas precisa, tava muito seco. Oi, Natália. A Natália tá aqui. Primeira vez, Natália, aqui na live. Bom, eu vou falar para vocês algumas coisas que eu acho que é importante até o Elder chegar, que acho que ele não chegou ainda. Quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente está falando de uma cannabis diferente. A gente não está falando da, do cigarro de maconha. Em Botucatu tá frio, Natália? Que bom. Aí sempre é frio, na verdade, né? Não é muito quente, não. E quando a gente fala de cannabis medicinal, na verdade a gente não está falando de cannabis de uso adulto ou recreativo. Por quê? Porque são diferentes maneiras de produzir, uma produção diferente. E é o Elder? Não, não é. E é outro tipo de separação de componentes. Deixa eu avisar ele que eu já tô ao vivo. Então tem uma outra separação de componentes que é diferente da cannabis de uso adulto ou recreativo. Não. Tá explicado, né, Natália? É uma cannabis diferente. Na verdade, tem um processo de produção diferente. Oi, Denise. Oi, Ju. Tudo bem? Aqui, achei. Estou chamando o Helder agora para a gente começar a conversa. Olá, Helder, tudo bom? Olá, doutora, tudo bom? Como é que você está? Estou bem, e você? Queria te agradecer muito pela presença aqui no meu projeto, no NeuroAlive, projeto do meu coração, que faz pelo menos aí uns 3 meses que está no ar. Doutora, a honra é minha, o prazer é meu de estar cooperando com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado, querido. Agradeço mesmo. Eu já te apresentei, e daí eu vou fazer contigo o que eu sempre pergunto para todas as pessoas que vêm aqui. Queria Já. saber de onde veio essa ideia de trabalhar com cannabis medicinal, El. Da onde você tirou isso?
Bom, vamos lá. Eu sou químico de formação, mas eu trabalhei um pouquinho mais de 25 anos na indústria farmacêutica. Dentro da indústria farmacêutica, eu tive o privilégio de acompanhar vários projetos que foram muito importantes aqui no Brasil. Por exemplo, o de desenvolvimento de produtos genéricos, depois toda aquela aceitação de produtos genéricos que impactou muito o mercado de medicamentos aqui no Brasil. Depois eu fui para a área de produtos inovadores, já acompanhava já algumas pesquisas clínicas, e lá na frente, dentro de produtos inovadores, ou inovação na indústria farmacêutica, foi que no início de 2013 me veio essa proposta de ir atrás de canabidiol. E aí eu fui conhecendo o mundo, o que tinha sobre canabidiol, e aí eu descobri que existia um mundo que eu não conhecia. Aí eu comecei a interagir com tudo que estava ainda sendo descoberto, que ia ser melhorado, o que era canabidiol, a cannabis, a planta como um todo. Enfim, eu brinco que o canabidiol foi a pena quando eu puxei e saiu uma galinha inteira. E até hoje eu estou envolvido com isso. Não, então faz 7 anos que você está envolvido com isso. É Sete bastante anos. tempo, é bastante tempo. É, Eu já te contei essa história, eu não sei se eu já contei para as pessoas, mas quando eu comecei a estudar a cannabis medicinal, foi porque muitos pacientes procuravam esse tratamento, chegavam no meu consultório, igual fazem com muitos colegas meus, amigos neurologistas, outras especialidades, chegam perguntando da cannabis. Daí eu falei assim, eu sou uma cientista, eu não posso dar a minha opinião, porque a minha opinião não conta. Eu preciso ter um embasamento científico sobre isso. E eu comecei a perfeito. estudar e, para minha surpresa, eu comecei aí a prescrever. Então, eu prescrevo bastante cannabis e prescrevo com indicações. E é isso que a gente vai conversar hoje aqui, né? Perfeito, É, doutor. queria que você ajudasse a gente. Então, a gente dificilmente tem profissionais que não sejam da área médica aqui. Então, quando tem um profissional que pode ajudar a gente com as temáticas que a gente precisa, esses dias a gente teve um farmacêutico e é muito bom. Eu quero te perguntar o que é cannabis medicinal? Como que você explica o que é cannabis medicinal? Vamos lá. A planta cannabis, ela já é conhecida há milhares de anos. Literalmente milhares de anos. Existem datações da antiga China, onde eles já tinham uso já terapêutico para dores de cabeça. Enfim, é algo muito antigo. Existe toda uma história no século XX de uma reinvenção da cannabis, entre aspas, né? Em 63, 64, houve todo um período de proibição antes de 1963, 64, quando o químico israelense isolou duas substâncias muito importantes da cannabis, as que estão em maior quantidade lá, que é o canabidiol, muito conhecido, o CBD, e o tetrahidrocannabinol, o THC. Que é aquilo que dá todo o caráter psicogênico, altera a consciência. Quem fuma maconha, fuma por causa do THC. Então, a partir dali, falando da parte médica, científica, é que começou a se desenvolver um monte de pesquisas para, para o tratamento de novas patologias. Aí foi uma cascata de descobertas na área médica, científica, como receptores internos nossos, sistema endocannabinoide, canabinoides endógenos produzidos pelo organismo. E a partir dessas pesquisas que começou a ter cada vez mais uma separação da sua origem. O que era cultivado para fins terapêuticos e o que era cultivado para fins recreativos. É interessante esse cenário porque quanto mais pesquisa teve, mais se conseguia separar. Gente, isso não é brincadeira, isso não é para fumar e para ficar alto, isso é para pesquisa. Com essa pesquisa científica, a coisa foi se separando e hoje a maior parte dos países, por legislações mesmo que diferentes, separam desde a pesquisa o que é para uso recreativo e o que é para uso medicinal. Por exemplo, um dos países líderes no mundo nessa área é Israel. Mas tem outro, que é os Estados Unidos, que tem uma lei muito bem já definida que, por exemplo, toda a área de cultivo
desde a semente até a planta adulta para a colheita, que produzir até 0,3% de THC é considerada para fins terapêuticos medicinal. Tudo acima de 0,3 é considerado recreativo. E tem estados americanos que permitem somente medicinal e tem outros que permitem recreativo e medicinal. Então, vindo das pesquisas lá para trás até agora, já se separou muito bem da sua origem o que é destinado para fins medicinal, a cannabis medicinal, e aquilo que é para uso recreativo, em alguns países chamado de uso adulto. Por isso que eu, particularmente, quando me refiro a cannabis medicinal, nunca chamo de maconha ou marihuana. Sempre é cannabis medicinal. É isso. Quando até eu coloquei o título, você falou, coloca medicinal, porque pra Pois gente é. já alertar as pessoas que é sobre isso que a gente está falando. E tá correto, assim. Eu acho que é importante a gente sempre utilizar o vocabulário adequado, porque alguns mitos também caem, né? Porque a gente tem muito tabu em relação a Perfeito. esse tema, então eu acho que é importante. Você já acabou respondendo, mas eu vou fazer a pergunta da Rebeca. O que ela fez de pergunta pra gente, Helder? Sim. Ela perguntou assim: cannabis medicinal é o mesmo que maconha? Que você já respondeu, né? É a mesma Pois é. erva com outra produção? E ela falou assim, porque é tão fácil encontrar maconha em toda esquina, por É que verdade. que é tão difícil quando precisa... agora não tá tão difícil assim, né, Helder? Mas assim, que era muito burocrático fazer a compra da cannabis medicinal. Então explica pra gente isso. Vamos dizer que esse é um ponto importantíssimo já separado. Não há como comparar o que é fumado nas ruas com aquilo que é medicinal. São mundos completamente diferentes e até quando alguém ingere cannabis por inalação, fumando, o tempo de reação no cérebro é muito mais rápido. O que você, quando acende qualquer coisa, quando você faz essa pirólise, ou seja, você acende dezenas, centenas, às vezes milhares de componentes, inclusive cancerígenos, como qualquer cigarro. Então, o fumar não tem nada a ver com aquilo que você usa para fins terapêuticos. E desde a semente, hoje já é possível, sem sombra de dúvida, eu afirmo hoje para vocês, a gente ter controle da semente ao produto final. Então, esse é um primeiro paradigma que tem que ser quebrado ou que tem que ser esclarecido, principalmente para a classe médica. Vocês são nossos principais parceiros, porque isso é somente sobre prescrição médica aqui no Brasil. Diferenciar que, apesar de eu estar lidando de cannabis, isso é totalmente controlado, pelo menos é o nosso projeto do começo ao fim. Né? Então, a diferença entre aquilo que se fuma é a falta de controle, todos os compostos tóxicos que são misturados ali, contra aquilo que é controlado, que é cultivado para um fim específico do uso medicinal. Tá. E daí eu já queria, porque eu queria fazer um comentário que eu li hoje à tarde, estudei bastante para essa live, hein, Helder? Peguei à Coisa boa, tarde para doutora. estudar. Não, mas é porque, na verdade, é um tema que eu gosto bastante de estudar e que é muito importante para a minha prática diária, eu acabo estudando E é, bastante. e é um tema extenso, não, doutora? Muito Como tem coisa a extenso. respeito disso? É, Muito extenso. E assim, todas as coisas que são novas acabam saindo coisas muito boas e coisas muito ruins. Então você acaba tendo que ler é verdade. 30, 40 artigos para poder tirar um artigo Exatamente. bom. Mas eu li uma coisa que é muito interessante. Eu li assim, ó. Vou falar para vocês porque eu achei o jeito que eles escreveram de muito bom grado. O uso da cannabis herbácea, fumada ou vaporizada, pelo menos no momento, não é adequado para controlar a dor ou outras condições médicas. Além de questões práticas, como disponibilidade restrita, conforme a regulamentação pelas autoridades, os riscos envolvem variabilidade no tipo, então cada vez que você compra uma é Perfeito. diferente, a potência do canabinoide é diferente de um para outro, potencial para uso indevido, porque por mais que a pessoa que entra, que começa a ter uso indevido de um produto, sempre fala, não, eu paro quando eu quiser.
E isso foi a minha história com comida, gente. Eu sei do que eu estou falando. É verdade, doutora. É isso Eu mesmo. comecei a comer só para subsistência e agora eu como todo dia, o tempo inteiro. Causa dependência, então você acaba tendo sintomas de abstinência quando você não usa e tem as consequências na saúde mental. Então, Perfeito. eu acho que isso é importante a gente esclarecer que são coisas diferentes. E daí, qual que é a importância desses processos que você falou de tratamento e separação? Porque existem genéticas de planta. Tem a cannabis sativa, a cannabis indica, a cannabis ruderalis. Qual que é a importância disso? Explica pra gente como que é esse processo. Essa também é uma discussão que está muito em aberto entre agrônomos ou outros biólogos, que tem alguns estudiosos que colocam que não existem espécies diferentes, mas que todas são sativa e que a ruderalis e a indica são variações da sativa. Independente desses termos mais estritos de filologia da planta, algo assim do gênero, a semente, ela é feita, ela não é geneticamente modificada, mas ela é híbrida muitas vezes, e ela digamos, cultivada. Cultivada não seria bem a palavra, ela é pesquisada para que você tenha cepas diferentes com variedades que vão ter quantidades diferentes de canabidiol, quantidades diferentes de THC. E esse é um dos desafios da cannabis medicinal. Você ter cultivos que vão ser mais indicados para alguma patologia do que mais indicados para outras patologias, dependendo das quantidades de canabidiol, de THC e dos outros componentes da planta. A gente não deve esquecer que é outra coisa que não se tem consenso. Essa plantinha parece que é uma fábrica de ativos. Ela tem citados mais de 500, algumas publicações citam 450, mais de 500 compostos, e alguns falam de isolados 85, 100, 120, ou seja, tem muito composto na cannabis que ainda nem foi estudado direito, além dos mais conhecidos CBD e THC. Então, voltando à diferença das origens da planta, existem muitas variedades e elas vão implicar no tipo de medicamento que você vai produzir lá na ponta. O desafio desse produto, ou de toda essa medicina canábica, é você ter as plantas corretas, sendo cultivadas de forma farmacêutica, sobre essa qualificação, e que na ponta você tenha um outro problema que nós estamos trabalhando, é padronização do que você está fazendo. Porque, como a doutora disse, a Anvisa proíbe que seja feito por cigarro eletrônico ou inalação, o uso da cannabis aqui no Brasil. Mas independente da proibição regulatória da Anvisa para essa forma de se ingerir cannabis, o médico tem que ter controle do que ele está prescrevendo. E as empresas, as indústrias farmacêuticas, ou qualquer um que queira produzir, tem que ter controle e tem que saber aquilo que está produzindo. Então, assim como o desafio de lidar com tantas variedades ou espécies, se assim forem classificadas em um lado, é ter a padronização em um outro também controlada, para que na ponta o médico saiba o que está prescrevendo. Perfeito. Isso é importante, porque, por exemplo, eu vou falar para vocês as indicações, o que tem indicação no Brasil. Então, hoje em Perfeito. dia, a gente pode indicar para epilepsia, dor refratária e tratamento paliativo. Então, por exemplo, um paciente com epilepsia, se ele faz uso de um medicamento hoje, aí mês que vem compra outro frasco e o efeito é diferente, ele pode ter aumento do efeito ou diminuição do efeito. E isso vai complicar o tratamento, porque ele pode ter descontrole das crises. Então, essa padronização é extremamente importante, né? Principalmente quando você está lidando com um produto que tem um composto farmacologicamente muito potente, chamado THC. O THC em doses mais altas, imagine uma senhora de idade, um senhor de idade que toma um produto com THC para o controle de uma fibromialgia ou de alguma dor crônica, o que é muito comum
pacientes mais idosos, e num frasco ele tem 3 miligramas de THC e no outro tem 10 miligramas. Ele pode ter uma taquicardia, ele pode ter uma hipotensão, ele pode ter uma crise de euforia, ele pode ter uma crise de abstinência, enfim. Principalmente lidando com composto. Eu acho que qualquer ativo, mesmo de fonte natural, você tem que ter controle. Você não pode oferecer um medicamento para um paciente ou para um médico a que você não sabe aquilo que tem dentro. Já começa por aí. Eu brinco que a indústria farmacêutica é uma das mais regulamentadas do mundo e ainda assim mata muita gente. Imagina se não fosse regulamentado. Então, quando você fala desses componentes, agora quando fala de THC, então, doutora, é muito mais complicado. Há possibilidade de toxicidade com THC. Ele não vai, né, bloquear vias respiratórias, não causa overdose, mas ele pode causar muitos problemas para qualquer paciente, né? Sim. Ali, a Priscila falou, importante um passo de cada vez, porém estudos já comprovam benefícios do THC. Acho que sim, a gente está falando que existem benefícios, mas o que falta é estudos para que a gente possa comprovar segurança. Então, acho que, né, Helder, é por aí. Eu diria para a Priscila que o THC ele tem se mostrado muito mais promissor em combinação com o CBD. Isso que é interessante. Então não existem só os ativos isolados. Só com canabidiol isolado nós temos já estudos seguros, pelo menos para epilepsia. Mas CBD mais THC em conjunto, eles têm se mostrado muito efetivos e com uma ação terapêutica mais sinérgica e efetiva. Mas eu concordo plenamente com a doutora. Tem muito chão científico pela frente, muita estrada. Sim, com certeza. E daí eu queria te perguntar como que adquire, porque o uso dessas... Queria que você falasse um pouco do que é uso compassivo, que eu sempre falo para os pacientes, e como que a gente adquire esse medicamento? É complicado, é burocrático, é fácil, é difícil? Vamos lá. O uso compassivo, na verdade, a gente tem que lembrar que não foi criado para o canabidiol. Ele existe para outras patologias. Ele sempre foi muito usado, digamos, em oncologia, um tratamento de um câncer agressivo, onde os medicamentos registrados no Brasil não têm o efeito que o médico deseja. Ele pode optar, o médico tem essa prerrogativa de optar por um medicamento ainda não registrado no Brasil, ou ainda em testes, para uso aquele paciente, mesmo que não tenha a pesquisa clínica. Nesta condição de refratariedade, onde tratamentos ou medicamentos conhecidos não trazem efeito ao paciente, está na prerrogativa do médico, claro, baseado no melhor conhecimento dele, no que tem de evidências científicas, optar por um medicamento novo ou que ainda não tem registro no Brasil. Quando ele faz isso, ele está trabalhando no uso compassivo. O canabidiol é essa história desde o começo. Ele não é nem primeira, nem segunda, né? Ele é terceira linha no uso compassivo. O que eu vejo, pela nossa experiência dos últimos 7 anos, doutora, é que os médicos, e eu acho isso muito bom, os médicos têm recorrido à cannabis medicinal antes do paciente sofrer tanto. Eu sempre lá no começo via pacientes com 2, 3 anos de refratariedade, tomando 5, 6 medicamentos. Os médicos estão enxergando a cannabis medicinal como uma opção lá pelo 3º medicamento. Isso tem ajudado ao paciente a não perder tantos anos, às vezes, de qualidade de vida. E hoje, como é que se faz? Hoje, a Anvisa tem 2 legislações trabalhando em forma paralela para qualquer paciente ter acesso a produtos de cannabis medicinal. A primeira legislação é aquela da importação. Qualquer médico de qualquer especialidade que identifica no seu paciente essa refratariedade, essa necessidade do uso, além daqueles medicamentos que ele já utiliza, registrados, e que não tem a produzir efeito, o médico com uma receita simples pode prescrever cannabis medicinal, aí ele tem que falar o nome comercial do produto, o paciente entra em contato, eu vou falar a minha experiência como empresa, nós temos uma equipe preparada para dar todo o suporte ao paciente, e importamos o medicamento, dos Estados Unidos direto para a casa do paciente.
porta a porta. Hoje, essa legislação já foi muito mais complicada. Hoje, para vocês terem uma ideia, nesta modalidade de importação, o paciente com a receita tem que fazer um cadastro na Anvisa. Esse cadastro, ele já demorou mais de 70 dias. Hoje demora 7 dias. Ainda tem o período de chegar lá dos Estados Unidos, mas em algumas regiões chega em 5, 7, 10 dias úteis. Então está muito mais tranquilo hoje. E, de novo, qualquer médico de qualquer especialidade, conforme a Anvisa, está autorizado a prescrição. Existe essa legislação e é importante que o médico está dentro da legalidade. Tudo dentro da lei, ele não está fazendo nada escondido. Lá no começo, eu tinha até profissional médico que, com razão, ele perguntava: Helder, se eu prescrever, eu não vou sujar o meu CRM? Eu guardei essa expressão. Eu falo: não, doutor, não vai. Seu CRM está preservado, isso está previsto na legislação sanitária do Brasil. Então temos a importação. E a outra legislação é que já permite colocar o produto à venda na farmácia. Os produtos da empresa que eu trabalho vão estar na farmácia no começo do ano que vem. E aí você vai na farmácia, só que lá na farmácia não tem nome comercial. A Anvisa criou uma nova categoria de produto. Produto à base de cannabis, ou derivado da cannabis. Ele não é nem suplemento, nem medicamento. Ele vai para a farmácia. Quando ele chegar na farmácia, eu vou ter 5 anos para fazer uma pesquisa clínica. E aí, finalmente, o produto de cannabis virou o medicamento. Então, digamos que começamos com a importação, vamos para a farmácia e depois ele vira medicamento. E se com tudo isso, o importante dessa legislação é que as pesquisas vão aumentar. Muita coisa vai se descobrir. Tá? Mas hoje, então, de novo, temos 2 legislações. Temos aquela da importação e aquela da farmácia. Hoje tem um produto disponível lá na farmácia. E é interessante que às vezes a gente acha que o produto importado, o custo é maior. Eu acho que o paciente tem que ir atrás e ver os custos. Hoje nós temos produtos importados mais em conta daqueles que estão na farmácia. Esse é um ponto interessante também. Pediram para você falar aqui. O que falar sobre o produto que a empresa Prate Dona Dulce está lançando? Que eu já falei aqui o nome, né? Pois é. Esse produto foi um dos primeiros. É um canabidiol isolado. Na verdade, ele é uma cópia muito parecida do produto que nós já importamos desde 2015, que é o Purudiol. Perdão, eu não devia falar o nome, mas é um produto aqui está lá. E ele é o canabidiol isolado. Falei sem querer. Vocês perdão, ignorem os nomes que a gente falou. Ignore. Ele é um canabidiol isolado isento de THC. E aí cabe uma explicação. O que é um produto com canabidiol isolado e um produto com full spectrum. A gente vai chegar nisso um pouco mais à frente. Mas esse que está na farmácia, gente, olha, tanto para os produtos da farmácia como os importados, essa é uma informação importante para o paciente, porque ele também deve decidir como cidadão o que escolher. As empresas, os produtos aqui no Brasil, medicamentos, todos têm controle de preço da Anvisa. A empresa tem que acertar com a Anvisa um preço máximo para o mercado. Ela pode fazer menos, mas tem um preço máximo. Tem isso, tem isso. Todo medicamento aqui é controlado, mas produto de cannabis, esse que está na farmácia e o que nós importamos hoje, não tem controle de preço. A empresa faz o preço que ela quiser. Então, ou seja, não é controlado pela Anvisa. Quando vira medicamento, é controlado pela Anvisa. Mas nesse cenário, ou seja, está tudo na mão da empresa. Você me pergunta, mas por que o da farmácia está mais caro que o importado? Tem que perguntar para as empresas. Porque é isso, porque está na mão delas, tá? E daí a Priscila já veio com uma pergunta. E o valor, quando for para a farmácia, vai ser acessível? Como que vai ser? Vai mudar alguma coisa, Helder? Hoje esse produto existe essa limitação de preço. Eu acredito que com a concorrência o preço vai cair muito mais. Eu já adianto, mas o seguinte, em comparação com o da farmácia... Já caiu. Olha, em comparação com o da farmácia, o produto que nós importamos, ele dependendo do desconto da farmácia, entre 20% e 40% mais barato. Nós já não cobramos mais frete, ou seja, está tudo já no preço lá do produto. Enfim, nós estamos nos adaptando a dar mais acessibilidade ao paciente. Para nós isso é muito importante. Não adianta a gente manter mais um preço. É que assim,
Uma coisa que nós não podemos abrir mão, da qualificação do nosso produto. Eu tenho que fazer um produto farma, e esse ponto é interessante. Há 4 anos atrás, doutora, você tem uma ideia, quando nós começamos esse projeto, tinha poucas pessoas trabalhando nele, e eu nunca tinha visitado um médico na vida, e eu fui visitar médico. E desde o começo, olha, pisar dentro de consultório médico para falar com vocês, dá um frio na barriga, ainda falar sobre cannabis medicinal, precisa ter mais do que frio na barriga, coragem muitas vezes. Mas nós sempre tratamos o nosso produto como medicamento, e isso fez a diferença para o médico e para o paciente. Nós nunca falamos, não, a gente quer suplemento, a gente quer ser meio produto. Não, a gente quer ser produto, mas um dia a gente vai ser. Desde o começo, nós sempre fizemos em área farmacêutica. Infelizmente, a gente paga um preço por isso, porque tem controles que a gente tem que fazer, e às vezes aparece um produto que não tem controle nenhum, já veio mãe, já com um frasco que não tem nem rótulo, que deram para ela. E eu entendo a dificuldade da acessibilidade, mas eu tenho um compromisso de dar um produto para um paciente que ele vai usar aquilo pelo resto da vida, doutora. Como é que eu não posso ter um compromisso de um produto de qualidade? Então eu acho que com mais concorrência vai baixar o preço, vai ter mais oferta aí no mercado, e esse mercado só está começando, doutora. Tem muita coisa para acontecer. O Helder, queria que você comentasse, porque tem uma pergunta também que tá fora aqui do meu script, mas é uma pergunta que é importante a gente falar. Vamos lá. Tem gente que procura falando que queria uma opção mais natural. Sim. E eu queria que você explicasse, canabidiol é uma opção mais natural ou é um medicamento? Eu vou falar sobre todo o nosso projeto. O que eu conheço, aquilo que nós fazemos. Nosso produto é 100% natural. De ponta a ponta. É que as pessoas confundem um pouquinho quando eu falo que é 100% natural. Às vezes até o médico, ele não acha que ele é 100% farma. E ele pode ser. Hoje em dia nós já temos a tecnologia para isso. Por exemplo, existem produtos, e aí eu deixo para todo paciente perguntar isso para o farmacêutico, ler nos rótulos. Existe hoje já produto que está aí sendo comercializado, que o canabidiol vem de fonte natural, mas colocaram um conservante químico dentro lá do produto para dar mais estabilidade. O nosso não tem nenhum conservante químico. O nosso é 100% natural. Só que quando eu falo 100% natural e falo farmacêutico, as pessoas acham que eu estou usando algum composto químico. Todos os nossos ativos e produtos vêm de um lugar chamado natureza. É que depois dele a gente faz padronização em tudo. A gente faz um produto de qualidade padronizado na ponta, mas ele é 100% natural. Todos os nossos produtos. Perfeito. Eu sou casada com um químico, então o meu marido acha que a química é a coisa mais maravilhosa do mundo. E tudo eu que concordo com ele, doutora. Química, e ele sempre fala isso, a química é maravilhosa. Então, eu não tenho esse preconceito com a química. Tem muita pergunta, pessoal, eu vou encaixando as perguntas de vocês aqui no meu script. A gente vai responder todas, tá? Hoje o tema, além de ser canabidiol, a gente vai falar de dor refratária e tratamento para paliativo. Eu só queria pontuar o que é dor refratária, tá? Dor crônica é definida. Dor crônica é uma dor definida como uma dor persistente ou recorrente, com duração superior a 3 meses, e ela é caracterizada por uma dor física, pode causar deficiência, distúrbio emocional, retraimento social e quando a gente fala que ela é refratária, ela não responde ao tratamento convencional. Na população em geral, a dor refratária, que não responde a medicamento, a dor crônica, 20% da população tem algum tipo de dor crônica. Não necessariamente só neuropática ou dor nas costas, dor lombar. E daí, queria saber, Helder, se aqui no Brasil a gente tem muitos estudos sobre dor refratária aqui no Brasil, em andamento. Aqui no Brasil ainda nós não temos tantos assim. Na verdade, como Farmausa, aí eu estou abrindo algo até nosso aqui da empresa, nós estamos conversando com mais de um profissional a respeito de termos mais estudos nossos aqui, mesmo que sejam estudos abertos inicialmente, depois estudos mais completos, para pesquisa clínica, mas os maiores estudos ainda estão fora do Brasil. Aqui no Brasil ainda está se começando esses estudos, tá?
E é importante ter estudo no Brasil porque a gente tem uma população heterogênea. A gente tem visto Demais. isso com o Covid, que a mutação genética do Covid, a Exato. resposta da população é diferente nas diferentes populações. Então, assim, é claro que tem algumas coisas que a gente transporta, a gente traz a informação do estudo, mas é com base. É importante a gente ter um estudo nosso com a nossa população, né? Perfeito, doutor. E eu vejo que a nossa população, a população brasileira, já foi a época 40 anos, 50 anos atrás, que nós éramos o país de jovens, do futuro. É, Hoje a curva populacional nossa está cada vez mais achatada e daqui a 20 anos os idosos serão praticamente igual a outra a população lá de faixa etária. Então nós temos um desafio terapêutico gigantesco pela frente. E eu vejo a cannabis medicinal como um fator-chave para o alívio da dor crônica e devolvendo a qualidade de vida para essa idade. É muito tá. importante. O Edson perguntou e ele é representante. E ele é ótimo, viu? Ele está É, perguntando quais farmacêuticas que estão comercializando aqui no Brasil e se vai aumentar a oferta no futuro. O que você acha? Edson não vai aumentar, vai multiplicar. É, Parece que a única coisa que eu temo é o seguinte: minha visão, seja como diretor técnico, mas também como pesquisador, eu acho que nós deveríamos ter manter uma qualificação como medicamento, porque isso vai providenciar mais pesquisa. Eu não acho que popularizar, nós nunca tratamos canabidiol ou cannabis como erva milagrosa que cura tudo. Isso pode acabar com o produto e isso vai tirar as pesquisas que nós precisamos fazer. Mas em termos de aumento de empresas, não vai aumentar, vai multiplicar. Eu acho excelente isso e eu torço para que cada vez mais farmacêuticas vão entrar. Eu não tenho dúvida de que elas vão entrar. É que as farmacêuticas estão observando, estão olhando para depois não, entrarem com mais potência, e isso entendeu? a gente responde à pergunta da Priscila, que foi em relação a preço. E também ela perguntou assim, além dela perguntar do preço, ela perguntou se a Farmausa vai ter espaço no SUS. Que daí, conforme a maior quantidade de empresas, a gente vai conseguir ter disponibilizado o SUS, né? Acho que sim, né, Helder? Hoje nós já temos, hoje já a Farmausa responde literalmente por mês dezenas de processos judiciais, alguns inclusive pelo Ministério da Saúde lá de Brasília, dando medicamentos aos pacientes. Não é o melhor dos mundos a judicialização e eu não incentivo isso como empresa, mas eu digo, todo paciente deve procurar os seus direitos como Tá, cidadão. E respondendo diretamente a pergunta, vamos com tudo para o SUS. Com tá. tudo que temos. Porque acredito que é essa a ideia, né? De todas as pessoas terem Perfeito. acesso, não é só quem pode comprar, né? Exatamente. Acessibilidade é um tema ainda aberto em cannabis que vai aumentar muito nos próximos anos, gente. É inevitável. Que eu tenho uma pergunta que eu quero responder, porque a Claro, Isadora doutor. perguntou assim para mim: se tem indicação de paciente com fibromialgia, e foi uma pergunta, na verdade, de várias pessoas, que tem indicação, paciente com uso de paciente com fibromialgia, se tem indicação do uso de cannabis. O que eu estudei hoje à tarde, eu estudei um monte. Tem alguns estudos, estudos abertos, estudos duplos cegos, com uma quantidade razoável de pacientes Sim. que falam que existe mesmo uma eficácia, mas que faltam estudos a longo prazo, e é isso que a gente tem falado aqui. Quando o paciente tem fibromialgia, tem um diagnóstico de fibromialgia, é importante que, se ele não tiver resposta para alguns fármacos, que essa possibilidade seja aventada. Mas eu queria falar para vocês de uma situação que é muito importante. O diagnóstico de fibromialgia, ele é um diagnóstico essencialmente clínico, a gente não tem um exame que É identifique, verdade. não é? Não é difícil? É, E é um diagnóstico de exclusão. Então, eu gostaria de lembrar vocês que nem tudo é fibromialgia, tá? Tem uma amiga minha que está aqui hoje, que é a Natália, e ela me alertou sobre uma síndrome que chama Síndrome Autoimune Inflamatória Induzida por Adjuvantes.
Então, se a gente não estuda, a gente não sabe. Que é a síndrome ásia. A síndrome ásia tem muitos sintomas relacionados com a fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que manifesta com dor generalizada, que pode dar fadiga, diminuição de memória, cansaço. Eu estou lendo aqui para eu não esquecer de nada. Sono não reparador, ansiedade, depressão, alterações intestinais e aumento de sensibilidade. Quando ela me contou sobre essa síndrome ásia, eu fui estudar. É uma síndrome relacionada a próteses. Prótese de silicone, prótese de palil. E as pessoas que têm essa síndrome autoimune, elas produzem anticorpos e eles vão ter esses sintomas. Então, é muito importante que você tenha um diagnóstico preciso. Procure um reumatologista, um neurologista que vai descartar essas outras doenças. Por exemplo, esses sintomas são muito inespecíficos. Aí, doenças autoimunes, a Isadora que perguntou, ela tem uma bandeira aí sobre a doença celíaca. A gente sabe que a doença celíaca são vários espectros, então o que a pessoa pode estar tendo é um espectro da doença celíaca, um espectro da intolerância à lactose. Então é muito importante que você faça esse diagnóstico. Das várias doenças. E aí a Natália falando, 40 mil mulheres aqui no Brasil, só por prótese de silicone, tem essa síndrome ásia, e o tratamento é retirada da prótese, que pode melhorar os sintomas. Mas por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque às vezes os pacientes chegam no consultório não tem um diagnóstico, né? O diagnóstico não foi feito, então a gente às vezes precisa revisar isso. Então os pacientes chegam com sede de cannabis, mas não necessariamente a gente vai dar cannabis, prescrever a cannabis no primeiro dia, porque pode ser que a gente precise rever esse diagnóstico e buscar as melhores alternativas, né, Helder? É muito difícil para o médico que está do outro lado, e a doutora sabe muito bem disso, eu conheço a trajetória da doutora, de receber casos complexos. Assim, eu vou lhe falar, eu não sou médico, não sou clínico, mas nós ouvimos os relatos de pacientes, os fibromialgia, os que chegam para nós com o diagnóstico, são sempre muito desgastados. O que a doutora falou da dificuldade do diagnóstico reflete durante anos, e eles chegam muito desgastados e jogam uma esperança muito grande em cannabis. Isso por si só é complicado, porque de uma forma, acho que antes de tudo ética, mas baseado em evidências, eu diria que cannabis medicinal, canabidiol a mais THC, apesar de vir de fonte natural, tem potencial, é um medicamento como outro qualquer. Tem pessoas que são refratárias a canabidiol, não tem efeito. Também, né? Então, eu não posso dizer que vai funcionar em tudo, mas os de fibromialgia chegam com uma esperança que eu fico torcendo sempre para que dê certo. Porque chega realmente, eu acho que é isso que a doutora falou, a dificuldade do diagnóstico, às vezes acaba arrastando, mas o paciente durante anos numa dificuldade de vivência, de qualidade de vida. Por isso que eu acho que identificar uma patologia antecipadamente, ou não deixar que a refratariedade consuma anos de vida do paciente, é um dos benefícios da cannabis, entendeu? Sim. É essa ideia, né, Helder? Assim, e agora você acabou comentando que alguns pacientes não têm mesmo resposta, eu acho que é importante a gente pensar isso, mas falar sobre efeitos a longo prazo. A Denise perguntou, quais são os efeitos a longo prazo do uso da cannabis? É uma excelente pergunta, e isso eu me perguntava há 4 anos atrás, quando comecei. Hoje, aí eu vou falar da minha experiência com a empresa que eu trabalho. Nós temos já milhares de pacientes tratados, e nós já temos já pacientes que usam já canabidiol há quase 4 anos, já com estabilidade. O que a gente vê é de que, quando se acerta a dose, quando o produto tem reprodutibilidade, ele tem qualificação de se reproduzir sempre o mesmo produto, o paciente atinge uma estabilidade que só melhora com o decorrer do tempo.
E é interessante que o sistema endocannabinoide, eu tive um caso, por exemplo, de uma mãe, de uma paciente, de uma menina do interior de São Paulo, agora ela deve ser uma adolescente, que usa a canabidiol no controle da epilepsia refratária de uma síndrome rara, e depois de 2 anos e meio utilizando e controlando crises, ela voltou a ter crises que não tinha. A mãe deu uma parada, deu férias para o sistema endocannabinoide, parou a dosagem, retomou com uma dose um pouco menor e retornou à dose anterior e voltou mais à normalidade. Ou seja, até o próprio sistema endocannabinoide, o próprio organismo, a longo prazo, às vezes você dá mais uma paradinha, volta, diminui a dose, volta a titular e mantém a estabilidade. São coisas que a gente viu com o decorrer do tempo. Mas nós já temos pelo menos mais de uma centena de pacientes que utilizam há mais de 3 ou 4 anos o produto. E quando se consegue o controle de uma dor, de uma crise, a estabilidade do tratamento só aumenta com o tempo. Sim, sim. Isso é extremamente importante. E os estudos vão vir aí para confirmar essas coisas que a gente vê, né? Eu sempre digo, né, doutora, que a gente vai fazer um estudo fase 3, com centenas lá de pacientes. Mas o que mesmo vale, por mais difícil que seja eu ser transparente, é quando vai para o mercado, a fase 4. Sim. É só ali que você tem milhares de pacientes utilizando e onde realmente todos os efeitos colaterais vão aparecer. É isso. Né? Eu acho que nós, sem querer, já fizemos uma fase 4. Sim, sim. Mas e todos os produtos têm que passar por isso. Todos os medicamentos. Todos. Não é só cannabis. Todos os medicamentos passam por isso. É importante falar. Eu até sou transparente, viu? Se você vai usar mais um produto novo, medicamento novo, se precisa muito, pode utilizar. Se não, deixa passar 1 ano para ver o que acontece. É verdade. A diferença em cannabis, sabe o que é? Que ela já é conhecida já há muito tempo. Aqui no Brasil está novo, mas nós já temos uma experiência já muito grande com isso. Isso nos ajuda a prevenir, pelo menos em termos daquilo que eu tenho controlado. O meu produto, eu já sei a importância de um teste microbiológico, testar mais um metal pesado, a quantidade de ativo que tem lá, que a minha planta tem variedade, mas na ponta eu padronizo o meu produto. Tudo isso a gente já aprendeu e põe no mercado. Eu tive um professor na graduação de medicina que ele falava assim: você não pode ser o primeiro médico a utilizar o medicamento, a prescrever, mas também você não pode ser o último. Então, sabe as palavras. Sabe as palavras do meu professor. Então é extremamente importante isso. E acho que isso também eu já falei para alguns pacientes, isso vai ter muita relação com a vacina também para o Covid. Perfeito, doutora. Não é? A gente precisa primeiro ver como ela vai funcionar, a fase 3, fase 4, e sair aí usando vacina de Rússia que não fez teste nenhum, pelo amor de Deus, gente. Você viu aquilo, doutora? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Só se começar a falar disso, eu fico doida. Vamos lá. E daí, a gente já até me perguntaram aqui, já me cobraram sobre tratamento paliativo. O que é cuidado paliativo? Primeiro eu vou ler um conceito aqui que acho que é importante todo mundo prestar atenção. São cuidados assistenciais oferecidos para todo paciente que tem uma doença fora das possibilidades de cura, mas a gente está falando de uma doença que ameace a vida, tá? E visando uma melhor qualidade de vida através da prevenção e alívio do sofrimento que é imposto pela doença. Daí, Helder, o que eu queria saber? Existem muitos pacientes procurando CBD, canabidiol com essa finalidade, com finalidade de tratamento de doença que tenha um cuidado paliativo. E quais são as expectativas que você tem em relação a esse tratamento? Eu acho que as coisas já andaram bastante do que há 4 ou 5 anos atrás. E se tem mais uma palavrinha que dá para resumir, uma expressão que é muito importante entre cannabis medicinal e cuidados paliativos, é qualidade de vida do paciente. Isso é importantíssimo. Em todos os níveis, seja da diminuição de uma dor, seja lá daquele paciente estar passando por uma quimioterapia, em uma metástase, seja ao longo de uma doença neurodegenerativa, na melhora de uma qualidade do sono, seja
na diminuição de um quadro depressivo, com um pouquinho mais de independência. A gente está falando de um quadro, inclusive psicológico, onde o paciente tem um acesso a uma qualidade de vida que sem a cannabis, eu acho que os cuidados paliativos, eles às vezes não conseguem dar esse subsídio ao paciente. E hoje existem produtos já de qualidade, o médico consegue fazer uma titulação de dose progressiva, que começa baixa, que vai gradual, que ele tem que controlar. Até hoje não existe um medicamento que não é recomendado para se tomar junto com cannabis. Não, esse nunca pode tomar com cannabis. E tem algumas coisas interessantes em cuidados paliativos. Canabidiol e canabidiol mais THC, a gente tem visto muita experiência clínica disso, o paciente consegue desmamar bastante coisa de opioides, diminui a carga de morfina. Gente, só neste ponto já deveria ser olhado com carinho por todos os cuidados paliativos. Porque a morfina, ela diminui a dor, mas ela é muito limitante, uma série de coisas. Não é que não tenha o seu espectro terapêutico, o seu espaço terapêutico importantíssimo. Mas você consegue ter doses menores usando concomitante a cannabis medicinal. Mas, de uma forma geral, cuidados paliativos e cannabis tem muito com desenvolver uma qualidade de vida muito melhor a um paciente que vai passar por um processo que seria muito mais doloroso, difícil, durante uma doença sem prognóstico de cura. E acho que também entra aí as doenças neurodegenerativas, né? Que eu acho que é importante a gente lembrar. Doença de Alzheimer em fase avançada, doença de Parkinson. Demência, Alzheimer, Parkinson, isso. Perfeito. Então, eu acho que é importante a gente lembrar disso, tá? E daí, Helder, a gente está com o tempo acabando. Eu nunca consigo resolver essa live em 1 hora. Perguntaram, agora eu não lembro quem. Qual que é a atuação do THC no cérebro? Ele tem um próprio receptor ou atua como modulação? Eu vou responder uma parte, aí você complementa para mim. Pois não, doutor. Então, o THC, tanto o CBD quanto o THC, a gente tem receptores, o CB1, o CB2, a gente tem receptores que estão mais, de maneira mais importante no sistema nervoso central, no sistema imune. Hoje à tarde eu também estudei algumas coisas sobre processos inflamatórios, então a Natália perguntou se era só sobre dor. Mas não, parece que tem alguns estudos, por que eu falo parece? Porque todo estudo termina assim, mais estudos deverão ser feitos para confirmar os achados. Mas assim, parece que tem um efeito anti-inflamatório, parece que tem um efeito in vitro para células tumorais, para diminuir o número de citocinas. Então, a atuação do THC no cérebro, ele também atua pelo próprio receptor, mas também atua como modulação. Quando o Helder falou sobre uma medicação que ela é como que você usou a palavra? Ela é multiterapêutica, ou ela é usada para várias patologias. Ela tem vários. Existem vários mecanismos de ação que estão sendo descritos porque tem vários componentes. Então, existe essa atuação. E a gente sabe que o THC ele tem uma maior atuação no canabidiol 2, que tem mais no sistema nervoso central. E daí ele vai fazer mais efeito psicoativo. Isso é Exato. E o THC, ele atua exatamente naquele componente da recompensa, do se sentir bem. Então, por isso que ele tem também toda uma característica de você buscar isso cada vez mais. Por isso se diz que o THC também, não é só por causa disso, mas ele causa dependência. Mas CBD mais THC, principalmente o canabidiol, ele age de forma indireta, buscando o equilíbrio, a homeostase, buscando liberar mais endocannabinoides endógenos nossos, como anandamida e 2-AG. Quando a gente fala que é o que se conhece até agora, mas assim, eu não estou dizendo que não vamos ter mais pesquisas, devemos. Mas às vezes você pega ativos farmacêuticos antigos que não se tem ainda a explicação completa da farmacologia de um ativo farmacêutico antigo. Né? Mas ninguém deixa de utilizar canabidiol, THC e outros canabinoides, CBG, CBC, canabivarina,
canabicromeno, todos estão sendo estudados agora. Mas o que se entende é que essa capacidade de trazer este equilíbrio ao organismo, e como o sistema endocannabinoide ele participa dos processos inflamatórios em várias patologias, é por isso que o canabidiol e THC tem essa multiplicidade de uso. Isso é um desafio para nós como indústria, para não vender uma erva milagrosa, porque ela não existe, e é um desafio para o clínico, de entender aonde ele vai utilizar aquilo de forma melhor. Que isso é importante também, porque senão a gente pode queimar o produto, né? As pessoas, queima, doutora. Isso acontece. Exatamente. Eu morro de medo disso, concordo. Eu acho que é porque importante. Aquilo que é bom em termos de pesquisa não é aquilo que você quer vender para tudo. É aquilo que você consegue trazer o melhor benefício com segurança científica para o paciente. Por isso que eu sempre falo na Farmausa. O melhor paciente para nós não é o que compra, é o que está estabilizado. Sim. Porque paciente estabilizado, doutora, usa o produto pelo resto da vida. É isso que é importante. Entendeu? E para tudo, na verdade, na vida, a gente tem que tomar cuidado, porque essas receitas milagrosas que resolver tudo com uma pílula, não necessariamente. Independente do uso do canabidiol ou não, muitos pacientes precisam fazer diário de crise, muitos pacientes precisam fazer dieta, muitos pacientes precisam fazer reabilitação. Então não é sozinho, né, Helder? Não, é a medicina integrativa, é a medicina vista como um todo, enfim, é aquela medicina. E outro ponto que é um desafio para os médicos, a doutora sabe muito bem disso, vai poder até comentar. Na titulação de dose, doutores, tem que ter paciência. Eu ainda não tenho não existe uma fórmula mágica. Perdão, não existe uma fórmula mágica, e eu digo, a dose de cannabis medicinal é individualizada. Vai falar, não, você tá louco, mas é isso, é individualizada. Aí o médico, ele conhece o paciente como um todo, não é verdade? Não, e é muito engraçado, porque às vezes 0,1 ml para uma pessoa é demais, ou é bom, e paciente tomando 1 ml, 2 ml não é nada. Então é muito individual mesmo. E a gente vai ter muito para descobrir daqui para frente, né, Helder? Com tudo isso, a gente vai saber por que de tudo isso. Agora, doutora, eu deixo uma pergunta aqui para todos pensarem. Se como a doutora já afirmou que é clínica, que tem essa experiência, que a sua palavra é final nesse ponto, se 0,1 ml para um funciona e para outro não, e para 2 ml outro funciona e outro não, imagine se eu não tenho um produto padronizado. O perigo para esse paciente. É essa pergunta que eu deixo para todos. Não é questão de comércio, é questão de saúde pública. Segurança, eficácia e qualidade é um tripé que ninguém pode deixar de lado nunca, por melhor intencionado que esteja. É isso. Perfeito, Helder. A gente já acabou, né, nosso tempo. Doutora, papo bom isso. Pois é, olha lá, temos 2 minutos. Helder, queria te agradecer e queria que você fizesse suas considerações finais. Eu adorei, tá todo mundo super elogiando aqui a nossa live e eu fiquei muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada. Doutora, eu acho que minhas palavras finais é somente a de agradecimento. Eu gostaria de ter muitos profissionais da saúde como a doutora que pudessem nos ouvir e colocar isso em discussão, nos questionasse, buscasse, colocasse as empresas à parede para que busquem, para que ofereçam produto de qualidade. Eu acho que esse é o único caminho para a gente realmente fazer de cannabis medicinal, como o nome diz, medicinal é de medicamento, é de padronização, é de qualificação. Eu agradeço a oportunidade de trocar essas palavras com uma profissional tão brilhante como a doutora. A minha parte é só de agradecimento. Muito obrigado. Helder, eu que agradeço muito. E, gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem para mim ou vocês mandem para o Helder, que a gente vai conseguir, vai tentar responder vocês todos aqui, tá bom? Helder, muito obrigada. Obrigado, doutora. Tchau, abraço. Tchau, muito obrigado. Abraço. Tchau. Gente, eu adorei também. Vocês adoraram, né? Ai, foi muito bom mesmo. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre cannabis medicinal, podem me mandar um direct que eu vou responder. Ai, Ju, também
Te amo, tô morrendo de saudade, não vejo mais ninguém, né? Olha, semana que vem a gente vai ter uma live com a doutora Camila Fragano Sobral. A gente vai falar sobre depressão e ansiedade na epilepsia. Vai ser uma live super bacana. A Camila é minha grande amiga e vai ser muito gostoso ter vocês aqui com a gente, tá bom? Beijo, boa semana. E muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu vi um monte de gente falando aí com muito carinho sobre a live, agradeço de coração. Um beijo. Tchau, tchau, gente.